Olá, Márcio, tudo bem? Bem-vindo. Salve, Miguel, Glauco. Alegria estar com vocês aí dialogando sobre a atualidade brasileira. Maravilha. Ô, Márcio, tem alguns dados que eu separei para a gente ver? Coloca aí, Gui, aqueles que eu separei, aqueles gráficos. Coloca primeiro o desemprego aí. O IBGE tem dado umas boas notícias para a gente, Márcio. Né? Eu fico todo dia, quer dizer, agora eu vejo a agenda, nem fico vendo todo dia, porque agora eu confiro a agenda para ver o dia que vão sair as coisas, mas sempre que sai, eu sou o primeiro a ver. Aí, seu taxa de desocupação caiu bem, né, para a menor taxa da série histórica, né, 5,6. Muito bom. Coloca o outro aí, Gui, coloca a inflação agora. Outro que é muito bom, eu gosto muito desse gráfico, porque esse gráfico afeta muito o povo, que é a inflação de alimentos e bebidas. Aí você já tem 3 meses com deflação de alimentos e bebidas, né? Nesse agora em agosto foi 0,46 de queda. Coloca aquele último que eu separei, que eu gosto muito do outro também, que esse aí separa domicílio e fora domicílio. Né? O mais importante, os dois são importantes, claro, mas eu acho que o mais importante mesmo é o no domicílio, que a pessoa compra no supermercado, porque se a coisa estiver cara lá fora, a pessoa, né, compra no supermercado. Já está caindo bem. E aí, Márcio, como é que você está? Esses dados aí, qual a interpretação que você faz deles? Por que a inflação está finalmente caindo, desemprego caindo? Por que isso está acontecendo? Bom, talvez tenha que diferenciar o tema do desemprego da inflação. Você colocou uma série mais longa do tema do desemprego e ela é consistente com a própria recuperação da atividade econômica, né? Nós tivemos uma segunda metade da década passada que, de certa maneira, foi tão ruim que permitiu-se dizer que a década de 2010 seria uma década perdida, tendo em vista que praticamente no primeira metade de 2014 o Brasil vinha bem, mas a partir de 2015, aí coincidindo com a própria pandemia, nós entramos numa rota de descenso, né, com repercussões sociais bastante graves, especialmente no tema do desemprego, da renda, etc. A volta da fome, enfim. E o que nós estamos percebendo agora é justamente esse movimento que é em conjunto com a atividade econômica. Nós tivemos uma recuperação da atividade econômica ali a partir já de 2022. Praticamente nós estamos chegando à capacidade ociosa cada vez menor e vem, de alguma forma, alimentando, estimulando a retomada do investimento, que é isso que interessa mais, a meu modo de ver, pois é o investimento que traz empregos melhores de maneira geral, né? Então, de um lado, o desemprego vem acompanhando a atividade econômica. Não me parece que está vinculada ao que alguns estudiosos e analistas identificam que o emprego estaria, na verdade, respondendo às mudanças na legislação trabalhista. Há muitos estudos, inclusive a própria Organização Internacional do Trabalho, que destaca que as mudanças na legislação, seja maior proteção ou menor proteção, pouco tem a ver sobre a quantidade de empregos gerados, mas tem a ver mais sobre a qualidade do emprego. Então, esse eu acho que é um outro ponto importante que diz respeito ao fato de que há uma elevação na quantidade da ocupação no Brasil, não é? Mas ainda nós estamos longe de uma qualidade do emprego que, a meu modo de ver, deverá vir com ganhos de investimento. Há uma concentração de empregos abertos na faixa de até 2 salários mínimos. Obviamente que isso é muito importante, empregos com salário e com registro formal, mas os salários são relativamente baixos, né, o que, inclusive, não destoa da trajetória do Brasil, que tem sempre visto como uma economia de baixos salários. Bom, em relação ao tema da inflação, de maneira geral, também o comportamento da inflação está em desacordo com uma certa ortodoxia que utiliza a chamada curva de Phillips, que relaciona o comportamento da inflação ao desemprego e, diante de um desemprego menor, poderia ter impacto inflacionário,
a justificar, inclusive, taxa de juros maiores, mas, como você bem mostrou, não é? Nós estamos verificando uma trajetória comum de queda no desemprego e queda na inflação, né? O destoante de tudo isso, infelizmente, é o comportamento da taxa de juros, que talvez esteja respondendo a outras questões, mas, de certa maneira, o Brasil está numa trajetória bastante interessante do ponto de vista da inflação. É claro que tem que ter sempre cuidados, e especialmente o que você já bem destacou no que diz respeito à questão dos alimentos, né, que é o que compõe em maior proporção a renda dos mais pobres no Brasil. Então, esse fato me parece bastante oportuno e tem a ver com a oferta geral dos produtos alimentícios, que ganhou uma escala e talvez responda melhor por esse comportamento decrescente dos preços dos alimentos. Márcio, está em andamento, né? Você inclusive falou a respeito disso no seu perfil no X, a pesquisa de orçamento familiar, né? Que está próxima aí de completar 12 meses. E dessa vez vai ter um conjunto inédito de informações a respeito do uso do tempo das pessoas, né? Já é uma pesquisa que traz o padrão de consumo, de como as pessoas, na verdade, cuidam ali, né? Do orçamento familiar, mas agora também vai ter essa questão do uso do tempo. Eu queria que você falasse a respeito dessa variável que está sendo incorporada e também da importância de se ter esse dado junto com os outros que a pesquisa de orçamento familiar já tradicionalmente traz, Márcio. Sim, o Brasil realiza pesquisa com essa perspectiva desde a primeira metade dos anos de 1970. É uma pesquisa muito importante, inclusive, quando realizada em 1974, chamada ENDEF, tinha este nome, Estudos da Despesa Familiar. Ela mostrou que, ao contrário do que se propagava como um milagre econômico, a pesquisa, a ENDEF, revelou que havia, no Brasil, muitos brasileiros passando fome, né? Que gerou, inclusive, a ideia ou a expressão do presidente Geisel de então, de afirmar que a economia ia bem, mas o povo não, né? Essa pesquisa, portanto, ela é fundamental para mostrar a realidade de uma população. É uma pesquisa difícil de ser feita. Nós estamos fazendo em quase 107 mil famílias, é uma amostra muito bem calculada, e é um questionário, um acompanhamento que se faz durante 12 meses, né? O questionário demora cerca de 3 horas, ela é muito detalhada, é uma riqueza enorme, pesquisas dessa natureza. Nem são todos os países. Aqui no Brasil, inclusive, nós tínhamos várias instituições que faziam pesquisa de orçamento familiar, mas pelo custo, pela complexidade, deixaram de fazer, de tal forma que o IBGE hoje é praticamente a única instituição que faz pesquisas de orçamento familiar e que servem para outras instituições que calculam índice de preços, né? Instituições privadas, instituições públicas, inclusive. Bom, a novidade, quer dizer, na verdade, essa pesquisa era para ter sido feita antes. Infelizmente, por condições financeiras inexistentes e outros problemas, a POF não foi realizada. Nós iniciamos no ano passado, e então está próximo de completar 12 meses. Vai trazer muitas informações, não é, sobre o novo perfil do consumo brasileiro, né, da qualidade do gasto dos brasileiros. Possivelmente, há testes, inclusive, que mostram, por exemplo, quando você compara a, a, a inflação calculada, não é, pela pesquisa de orçamento familiar de 2006, sem utilizar os critérios da POF de 2017, por exemplo, não é? Então, você está refletindo a inflação de um padrão de consumo, no caso ali, da metade, um pouquinho mais da metade da década de 2000. Em 2017 houve uma nova POF, mas quando você não incorpora a POF 2017 e compara se a inflação fosse calculada pela POF 2016, nós teríamos uma inflação mais alta. Então, isso talvez permita nos dizer, não é? É claro que é muito cedo, tem que se considerar que a ausência de uma POF, né, mais atualizada, tendo em vista que, obviamente, mudou o padrão de consumo dos brasileiros em função da recessão, em função da pandemia. Possivelmente, hoje nós estamos apresentando um índice de inflação, talvez não seja tão preciso, e que com a nova pesquisa de orçamento familiar, a inflação vai ser mais precisa,
talvez até mais baixa, porque é natural que os brasileiros, a população em geral, substitua produtos mais caros por produtos mais baratos. Desculpe. Bom, em relação à pergunta que tu fizeste, essa pesquisa de orçamento familiar traz uma novidade, que é de acompanhar o uso do tempo, ou seja, o que os brasileiros estão fazendo no seu tempo diário, semanal, e isso nos dará, com precisão, pela primeira vez na história, uma melhor dimensão. Certamente terá peso, por exemplo, a questão dos jogos, né, que deve estar utilizando muito o tempo de uma parte dos brasileiros, o tema das redes sociais, né, envolvimento dos brasileiros com as novas tecnologias, né, a questão do deslocamento da casa para o trabalho ou outras atividades, a questão do uso do tempo nesse sentido, do descanso, bom, entretenimento, trabalho, etc. É algo que é muito comum em outros países, mas infelizmente não se realizava no Brasil. O IBGE, enfim, não conseguiu fazer como agora está, então, apresentando. Então, também esse é algo muito importante, até nessa semana que entra, na quarta e quinta-feira da semana que vem, o IBGE estará fazendo um seminário internacional para tratar do tema do uso do tempo. Tem aí um debate muito importante sobre a relação do trabalho, não é, entre homens e mulheres, né, porque se sabe que as mulheres trabalham, em geral, mais do que os homens dentro de casa, né? Então tem aí uma outra discussão também importante que vai contribuir certamente para subsidiar políticas públicas, olhando justamente por esse corte de gênero, ou aquilo que se chama o trabalho reprodutivo, que é algo no Brasil ainda pouco estudado, mas que merece maior conhecimento, e eu não tenho dúvida que a pesquisa do IBGE vai fornecer informações dessa natureza. Muito bem. Márcio, eu vou até dar uma sugestão, né, de forma um pouco atrevida, talvez. Talvez você provavelmente até já deve fazer isso, né, mas que é fazer essas... Já que o IBGE está fazendo uma série de acordos internacionais, de produzir essas comparações internacionais, que ajuda muito a gente entender as estatísticas, né? Quando a gente compara, por exemplo, a questão de mobilidade urbana, que é um tema que eu estudo bastante, né? Eu faço essa campanha para a gente apostar mais em ferrovias no Brasil, que o Brasil ficou para trás nessa área de ferrovias, porque as estatísticas que eu já vi é que o brasileiro, nas grandes cidades, tem um dos piores índices de perda, piores índices de demora para chegar ao trabalho do mundo, né? Um dos piores do mundo. O Rio de Janeiro, mais de 4 horas por dia que o trabalhador perde, e fazer esse comparativo para tentar, e seria muito bom para a gente que defende mobilidade urbana mais moderna, né? Ferrovia, ciclovia, até mesmo mobilidade ativa, como andar, né? Colocar calçadas melhores para pessoas andarem, até isso ajuda. Mas se a gente conseguir comparar, mostrar assim, por exemplo, Xangai hoje, por exemplo, tem uma mobilidade de tanto tempo, o trabalhador mora, ou mesmo assim, grande distância, né? Você sabe que a distância entre Xangai e Pequim é a mesma distância do Rio a Brasília, ou São Paulo a Brasília. E o trem-bala chega em 4 horas, né? Então, essas estatísticas comparativas, tem algum projeto nesse sentido? Você está tendo muito seminário internacional que vocês estão organizando? Está saindo alguma coisa comparativa nesse sentido? A pergunta é muito interessante. Eu até vou recordar de um debate com dirigentes sindicais chineses e brasileiros, em que foi perguntado qual era a jornada de trabalho na China, que é maior que a do Brasil, de 44 horas, pelo menos a jornada oficial, né? E aí os sindicais brasileiros se espantaram, mas é muito maior aí na China. Sim, de fato é maior. Agora, nós trabalhamos praticamente muito próximo do local de trabalho, ou seja, nós não gastamos... Quantas horas vocês gastam aí no Brasil?
Então, se você considerar isso que você está falando, que é correto, ou seja, não apenas a jornada no local de trabalho, mas o tempo de deslocamento para exercer essa jornada, nós de fato estamos com jornadas de trabalho e de deslocamento próximas do século XIX. Então, essa questão da mobilidade, ela é fundamental, tem impacto na própria produtividade. Alguém que fique 2 horas de ônibus, não é, para ir ou voltar, não é? Ou até de trens, que é possível em algumas grandes cidades, metrô, etc., ele já chega cansado, e isso vai comprometendo ao longo da semana. Então, esse é um tema que nos parece absolutamente necessário, e a POF ela vai dar informações precisas. Nós temos outros tipos de informações, é claro, em algumas cidades, mas nós teremos uma amostra maior. Agora, em relação à comparação, o projeto tem se pautado justamente por fazer algo que seja comparável, né? Às vezes não é possível. Por exemplo, nós estamos fazendo agora uma pesquisa experimental inédita nas cidades do Rio Grande do Sul sobre o impacto da enchente, né? Nós estudamos experiências de alguma pesquisa realizada nos Estados Unidos, mesmo na Índia, etc., mas tem tantas especificidades, então são pesquisas necessárias de serem feitas, mas não são possíveis sempre comparar, até porque não há pesquisas generalizadas, não há uma metodologia comum, etc. Mas no caso do que você está me perguntando, sim, em termos de mobilidade, tempo de deslocamento, isso é possível fazer. Nós temos conseguido avançar nesse sentido de comparabilidade junto aos países do BRICS, né? Nós temos, o Brasil, como sabe, lidera o BRICS neste ano, e desde o ano passado, a nossa proposta junto aos Institutos Nacionais de Estatísticas do BRICS era, na verdade, desenvolver indicadores comparáveis no âmbito do Sul Global. Fizemos, inclusive, neste ano, o chamado Triplo Fórum em Fortaleza, no estado do Ceará, contando com a presença, então, dos Institutos Nacionais de Estatísticas dos BRICS, de representantes dos Institutos Nacionais de Estatísticas dos países africanos de língua portuguesa, do Mercosul e de países que fazem fronteira na floresta amazônica, não é? Então, mais do que isso, sempre é importante a gente avançar nessa perspectiva de comparabilidade, e estamos trabalhando também, sobretudo, nos chamados indicadores da era digital, né? Toda essa questão da digitalização da economia, as ocupações da economia, as perguntas que a gente tem que fazer, incorporar nos nossos questionários para poder oferecer, então, uma melhor qualidade em relação aos dados, que é para debate na sociedade, mas também para gestão de políticas públicas e tomar decisão no setor privado. Quando você fala da questão dos salários historicamente baixos no Brasil, eles estão atrelados também à própria estruturação da economia brasileira, porque o setor agropecuário, por exemplo, tem uma grande relevância e paga salários baixos, o setor de serviços também não é o que paga melhor, e a indústria, né, que seria justamente o setor econômico que teria essa capacidade de pagar mais, ela, desde ali daquelas reformas neoliberais dos anos 90, as indústrias vêm decaindo, né? O Brasil passa por um processo de desindustrialização que você costuma, inclusive, ressaltar em artigos, né, em suas falas. O governo hoje tem aí o Nova Indústria Brasil, que é um projeto que tenta recuperar um pouco essa vocação industrial do Brasil, mas você acha que essa discussão e essa estruturação, esse planejamento tem que extrapolar o âmbito só do governo federal, ou seja, tem que envolver também outras instâncias, a própria sociedade civil e os industriais mesmo aqui no Brasil, porque a gente sabe que boa parte da indústria brasileira está sendo hoje capturada pelo próprio capital financeiro, né? De repente nós vemos ali alguns empresários que preferem deixar o seu dinheiro no mercado financeiro ao invés de investir na produção. É necessária uma nova repactuação nesse sentido, Márcio? Bom, historicamente, pelo menos o período que o Brasil registrou o maior crescimento econômico, entre as décadas de 1930 e 1970, nós, infelizmente, não tivemos as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo, que ocorreram nos países do norte global, né? Então, o Brasil não conseguiu fazer a reforma agrária, a reforma tributária e a reforma social. E, especialmente, a ausência da reforma agrária terminou fazendo com que uma
quantidade expressiva de brasileiros que residiam no campo, no interior, se deslocasse para as cidades, atraídos, evidentemente, pelas oportunidades de emprego, não é? Mas isso fez com que o mercado de trabalho sempre se manifestasse abundante na oferta de trabalhadores, né? E muitos trabalhadores com uma qualificação muito reduzida. Então, isso gerou, de certa maneira, uma profunda desigualdade salarial, de remuneração, de rendimento, produtividade, e a heterogeneidade estrutural, como se diz, de uma forma mais técnica. Tivemos também um componente muito insatisfatório, que foi a política salarial implementada durante o regime militar, não é? Que, de certa maneira, favoreceu os rendimentos mais altos, conteve os mais baixos, uma política de arroz, salário mínimo, etc. Então, nós temos um histórico nesse sentido, mesmo quando o Brasil cresceu muito. O que nós temos dos anos 80 para cá, na verdade, é uma economia com baixo dinamismo, quase estagnação da renda per capita, quando a gente olha o período como um todo. É claro que tem diferenças, como agora, que há um período de crescimento da economia, melhora da taxa de salários, não é? A própria ocupação com carteira assinada vem crescendo, etc., né? Mas, na verdade, estruturalmente, eu entendo que faltam elementos que possam, de certa maneira, sustentar condições melhores para que os trabalhadores elevem o salário. Vejam agora os problemas políticos que nós temos, não é? Há uma reação de parte da sociedade contrária aos benefícios do programa Bolsa Família, né? Informando que eles estão comprometendo a oferta de trabalhadores. Não se pergunta se os salários que estão sendo oferecidos são salários maiores, né? Mas se atua contra a renda recebida através de programas sociais. Então, tem aí, de certa maneira, uma questão importante a ser considerada. Mas eu acho que, assim, de forma mais simplificada, o Brasil precisaria de um projeto nacional que unificasse, convergisse, na verdade, um horizonte que pudesse, na verdade, garantir o pleno emprego para o conjunto dos brasileiros. De um lado, até porque nós estamos vivendo um período de queda na taxa de fecundidade, não é? Daqui a alguns anos, a partir de 2040, a população vai diminuir no Brasil, se não forem feitas mudanças na demografia brasileira, então é uma outra realidade. Mas também é importante dizer que a classe trabalhadora do ano 2050, por exemplo, daqui a 25 anos, né, ela já nasceu. E quando a gente analisa quem são esses brasileiros que nasceram, né, se percebe, basicamente, que quase 70% desses brasileiros que nasceram, que vão ser a classe trabalhadora de 2050, nasceram em famílias muito pobres. Ou seja, para que o Brasil possa ter uma classe trabalhadora de melhor qualidade, preparada, evidentemente que vai precisar de Estado, porque se não tiver Estado oferecendo educação, saúde, habitação, não é? Nós corremos o risco, na verdade, de reproduzir esse padrão desigual e empobrecido desses brasileiros que nasceram em famílias muito pobres. Então, tem a questão do Estado, que me parece muito importante nesse sentido. E, por fim, obviamente, nós também devemos considerar, não é, que o Brasil, embora seja um país capitalista, mas ele tem uma economia híbrida. Nós temos observado ao longo do tempo que o capitalismo tem perdido capacidade de empregar força de trabalho, não é? Vocês deram um dado, nos anos 80, quase 70% dos ocupados no Brasil estavam relacionados a empregos tipicamente capitalistas, ou seja, aqueles empregos que dependem do lucro, se não há lucro, não tem emprego. Bom, hoje nós podemos dizer que menos 50%, 49% dos ocupados estão vinculados a atividades tipicamente capitalistas. Ou seja, cresceu muito, na verdade, ocupações de subsistência, ocupações em pequenos negócios, né? E que, em geral, funcionam com uma taxa de lucro ou de ganhos muito baixa, uma produtividade muito baixa. Então, é um setor que também tem dificuldade de acompanhar ganhos salariais, porque, como a produtividade é muito baixa, se os salários sobem muito, pressionam, inclusive, o ganho desses segmentos. Então, tem aí uma questão fundamental, que é a inovação tecnológica, não é? Que é a questão da produtividade da economia brasileira, que tem marcado passo no mesmo lugar de maneira geral. Agora, também vou dizer,
este ano, o IBGE entra em campo para fazer a Pintec, que é a pesquisa, né, de tecnologia, abarcando basicamente o setor industrial e alguns segmentos do setor de serviços. Depois de muito tempo, essa pesquisa volta a ser feita, né, mais um salto do ponto de vista das investigações do IBGE, e que vai dar um quadro melhor de como estão, não é, as empresas em relação à inovação tecnológica, inovação de processos, de produtos, assim por diante. Teremos, então, mais informações, sem falar que o Censo Agro, né, que está em preparação no IBGE, vai nos dar um painel muito melhor da situação do campo, que possivelmente é um dos setores que mais inovam no Brasil, são os setores vinculados a atividades agropecuária, não é? E também mineração. É isso, em termos de informação, novas pesquisas, novos dados, informação do Brasil. Muito bem. Márcio, tem uma pergunta aqui, do Pertinente On. Tem previsão de divulgação de detalhamento populacional por bairros? Não, o IBGE não traz informações assim por bairros, né? Tem toda a operação estatística, ela define em setores censitários. Eu não vou me recordar precisamente, mas mais de 450 mil setores censitários do Brasil. Esta é a menor unidade de informação que o IBGE consegue fornecer a partir das pesquisas do censo, que considera o domicílio como local, né? Em 2022, foram cerca de 90 milhões de domicílios visitados, né? Mas a informação que se agregada, que se divulga, que, na verdade, diz respeito a setores censitários, Tá não bom. bairros. Márcio, uma pergunta política para a gente finalizar aqui nossa entrevista. Teve o julgamento do Bolsonaro na semana passada, né? Foi a primeira vez que um golpe de Estado houve uma condenação, né? Primeira vez que houve condenação de golpistas assim de alto calibre, como generais, era presidente da República na época que tentou o golpe. Como é que você viu esse julgamento? Como é que você está vendo agora essa movimentação pela anistia? E como é que você está vendo também a mobilização aí de alguns setores democráticos da esquerda no domingo agora também contra a anistia? Como é que você está vendo isso? Bem, eu entendo que é o desenrolar do impasse político que nós estamos vivendo no país, né? Há um questionamento do regime democrático brasileiro, né? Ele vem praticamente já desde 2014, na eleição da presidenta Dilma, né? Esse impasse tem ganhado diferentes dimensões, tem avançado, tem retroagido. Felizmente, o Brasil conta com instituições, não é, com uma força importante para garantir a democracia, não é? Agora, se você perguntou do ponto de vista político, não é minha área, como tu sabes, apenas sou um curioso, mas eu entendo que o resultado do julgamento do STF, é claro que aí vai ter alguma coisa a mais, mas enfim, o resultado, ele de certa maneira ajuda a direita no Brasil se organizar para enfrentar uma possível candidatura do presidente Lula à sua reeleição. Enquanto não havia condenação do ex-presidente Bolsonaro, prevalecia a ideia, na verdade, que de alguma forma talvez o próprio ex-presidente poderia vir a concorrer, e, portanto, a direita estava muito fragmentada, com vários candidatos. Então, eu não sei se agora, eliminando praticamente a possibilidade do ex-presidente ser candidato, se não vai haver uma unificação, porque o resultado das pesquisas estão dando, na verdade, um ganho para o presidente Lula, não é, que não tinha anteriormente, né? Mas também já ouvi analistas políticos dizendo que se unificar candidato, num só é possível até uma vitória do presidente Lula no primeiro turno, e, portanto, seria mais interessante a fragmentação. Bom, não é a minha área, eu só estou aqui expressando o que tenho visto. Você deve perguntar para a gente mais qualificada, que não é o meu caso, que terá melhores Sim, condições. mas é sim, está sendo modesto. Mas, de qualquer forma, Márcio, muito obrigado aí pela participação. Bom trabalho lá no IBGE, parabéns lá pelo trabalho. Forte abraço, bom final de semana. Obrigado. Vamos continuar firme, não vamos reduzir a nossa vontade de fazer o país mais democrático. Obrigado.